traído pelos irmãos, vendido como escravo, lançado na prisão e ainda assim tornou-se o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Essa é a história de José, uma jornada de dor, propósito e redenção que mudaria o destino de toda uma nação. A herança de Abraão. Tudo começa com as promessas feitas por Deus a Abraão. O Senhor prometeu que dele sairia uma grande nação. Essa promessa passou para Isaque e de Isaque para Jacó, também chamado de Israel, que teve 12 filhos. Entre eles estava José, o filho amado de Jacó com Raquel. José era especial, não apenas por ser o favorito do pai, que lhe deu uma túnica colorida, mas porque Deus falava com ele através de sonhos. O sonho e a inveja. José sonhou que ele se tornava maior que seus irmãos. Em um dos sonhos, feixes de trigo se curvavam diante do céu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Isso foi demais para os irmãos. O amor de Jacó por José, somado aos sonhos, inflamou a inveja. Certa vez, enquanto cuidavam dos rebanhos longe de casa, os irmãos viram José se aproximando e tramaram sua queda. "Lá vem o sonhador", diziam eles com desprezo. Inicialmente queriam matá-lo, mas acabaram jogando-o em uma cisterna vazia. Pouco depois, viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Aproveitaram a oportunidade. Venderam o irmão por 20 moedas de prata. Do poço ao palácio. José foi levado ao Egito como escravo e comprado por Potifar, capitão da guarda de Faraó. Mas Deus estava com ele. Tudo o que José tocava prosperava, e ele logo ganhou a confiança de seu senhor. Entretanto, a esposa de Potifar o desejava. Como José recusou suas investidas, ela o acusou falsamente de tentativa de abuso. Resultado, José foi lançado na prisão. Mesmo na prisão, Deus o abençoou. Lá, ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do rei. Os sonhos se cumpriram exatamente como ele disse. 2 anos depois, Faraó teve um sonho perturbador. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas boas engolidas por espigas secas. Ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. A interpretação que mudou tudo. José foi tirado da prisão e levado à presença de Faraó. Ele disse com humildade: "Não está em mim, Deus dará resposta favorável." E Deus revelou o mistério. Os sonhos previam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Faraó ficou tão impressionado com a sabedoria e discernimento de José, que o colocou como governador de todo o Egito. Apenas o trono o separava do rei. Durante os 7 anos de fartura, José armazenou grãos em abundância. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado. E não apenas o Egito, mas o mundo todo vinha buscar alimento, inclusive seus próprios irmãos. O encontro com os irmãos. A fome também atingiu Canaã. Jacó, ouvindo falar que havia mantimento no Egito, enviou seus filhos, exceto Benjamim, o mais novo. Ao ver os irmãos, José os reconheceu, mas não se revelou. Ele os tratou com dureza no início, testando seus corações. Queria saber se tinham mudado. Fez perguntas sobre a família, exigiu que trouxessem Benjamim, reteve Simeão como garantia. Os irmãos ficaram angustiados. Sentiram que estavam pagando pelo pecado do passado. Na verdade, somos culpados pelo que fizemos com nosso irmão. E confessaram uns aos outros, sem saber que José os entendia perfeitamente. Quando trouxeram Benjamim, José não pôde conter a emoção. Retirou-se para chorar em segredo. Por fim, fez uma última prova. Escondeu sua taça de prata no saco de Benjamim, como se ele fosse culpado de roubo. A redenção. Judá, o mesmo que havia sugerido vender José, agora se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim como escravo, um verdadeiro ato de arrependimento. Nesse momento, José não pôde mais conter-se. Mandou que todos saíssem e, chorando, revelou: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito." Silêncio. Os irmãos ficaram atônitos, tomados de medo. Mas José os consolou: "Não fiquem angustiados. Deus me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Foi Ele quem me trouxe ao Egito." O reencontro com Jacó.
José mandou buscar toda a família. 70 pessoas desceram ao Egito, os patriarcas de Israel. Jacó, emocionado, finalmente viu seu filho perdido. Agora posso morrer em paz, pois vi o teu rosto e que ainda vives, disse Jacó. José os estabeleceu na terra de Gósen, uma das melhores do Egito. Lá o povo de Israel começou a crescer, cumprindo a promessa de Deus feita a Abraão, um legado de fé. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos, as 12 tribos de Israel. José viveu até ver os filhos dos seus filhos, e mesmo no Egito, nunca perdeu a fé na promessa. Antes de morrer, ele fez um pedido. Quando Deus os visitar e os tirar desta terra, levem os meus ossos com vocês. Séculos depois, quando Moisés tirou o povo do Egito, os ossos de José foram levados para a terra prometida. A história de José nos mostra que mesmo o mal planejado contra nós pode se transformar em bênção nas mãos de Deus. Que nenhuma prisão, traição ou injustiça pode impedir os planos divinos. Deus escreve certo mesmo por linhas que parecem tortas. Você pode estar em uma cisterna hoje, mas lembre-se, o mesmo Deus que esteve com José está com você. O final da sua história ainda não foi escrito. O que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Gênesis 50:20.